Boa noite a todos. Estarei aqui falando um pouquinho para vocês. Tenham paciência para me ouvir até pelo menos às 9 da noite, tá bom? Prometo que eu vou ser bonzinho. Vou falar só coisas gostosas que não deixem vocês tristes, nem magoados, nem feridos. Todo mundo vai sair daqui leve, tipo voando assim, sabe? Sem pisar no chão para andar na hora de sair, tá certo? Eu vou falar uma coisa assim que vocês gostam muito desse assunto. Vou falar um assunto que vocês gostam muito, hein? Um assunto assim que vai deixar vocês muito felizes hoje. É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Esse assunto assim vai tocar a alma de todo mundo, vai ser todo mundo aqui leve. Quando vocês olharem para aquele inimigo de vocês e falarem assim, vocês vão assim, como eu te amo. E vocês vão ficar muito felizes. Então, amai os vossos inimigos. Esse capítulo aqui, é o capítulo 12, ele tem o primeiro item, é pagar o mal com o bem. Depois, os inimigos desencarnados. Se alguém te ferir na face direita, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Então começa assim o capítulo. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Aqui é interessante entender como funcionavam as leis na época, né? As leis que assim, quando a gente lê a história de Moisés, a gente tem os 10 mandamentos, né, que são as tábuas dos 10 mandamentos, todo mundo conhece os 10 mandamentos, se não lembra de todos de cabeça, vai lembrar de alguns. Então são 10 mandamentos, mas, tirando os 10 mandamentos, que são leis que vieram da espiritualidade, nós temos assim dezenas e dezenas de leis que foram criadas por Moisés para poder administrar aquele povão lá, que era um povão difícil. Só para entender, quando os hebreus estavam no Egito, eles eram escravos. E eles ficaram 400 anos como escravos. Imagina, já era um povo difícil, uma época difícil. 400 anos como escravos, vamos pensar em gerações. Vinha uma geração, sucedia a outra, vinha outra, sucedia a outra, todos na situação de escravos. Ninguém tinha direito à educação. Ninguém tinha direito a qualquer coisa que fosse de bom no sentido de coisas materiais. Todo mundo vivendo naquela míngua, naquela dificuldade. 400 anos, gerações e gerações, sem educação nenhuma. Aí vem um dia um tal de Moisés e tira eles do Egito. O que acontece? Aí vem um tal de Moisés tirar eles do Egito. Opa! Mas diz a Bíblia que eram 160 mil pessoas. 160 mil homens, mulheres, crianças. 160 mil de pessoas rebeldes, revoltadas, com ódio, com sangue no olho. Já imaginou? Um monte de gente com sangue no olho. De repente Moisés vai lá, retira aqueles homens e mulheres do Egito e resolve fazer uma longa caminhada. Então Moisés saiu do Egito com 160 mil pessoas, mais ou menos, né? Ninguém ficou contando ali, né? Certinho ali, fizeram um censo lá, né? Ninguém tinha uma contagem assim, não sei se alguém ficou contando ali, todos os homens, toda mulher, toda criança. Devia ter animais também, né? Então todos eles com sangue nos olhos, revoltados, rebeldes, né?
tinham que sair rápido, claro, que os egípcios não iam liberar assim eles facilmente, né? Mas então aquela história que eles atravessaram, abriram o mar lá e atravessaram, claro que não é verdade aquilo, né, gente? Não se acredita em tudo que está na Bíblia assim, não. Não foi assim. O Moisés era um homem muito inteligente, então ele tinha muito conhecimento, então ele sabia uma parte do mar lá, que tinha uma época do ano que ficava bem rasinha, e por aquela parte eles passaram. Foi assim. Não foi assim, ninguém abriu o mar, não. Aquilo é só história de filme do Charleston Heston, né? É só filme, história dos filmes dele, né? Então, como ele tinha, o que ele tinha que fazer? Aquele povo era muito rebelde. Então, ele tinha que criar leis para administrar o comportamento daquele povo lá. Ele tinha que criar leis. E ele, para que o povo aceitasse melhor as leis que ele criava, ele dizia que vinham de Deus. Deus mandou essa lei, Deus mandou aquela lei. Então todo mundo obedecia mais. Era um jeito de administrar aquele povo. O povo era muito rebelde. Quando falava que as leis eram de Deus, eles já aceitavam aquelas leis. E tem outras leis também que foram criadas assim no decorrer do tempo, que elas foram benéficas. Uma lei, por exemplo, é a lei do olho por olho, dente por dente. Eu sei que para nós hoje, nossa, olho por olho, dente por dente, meu Deus, essa lei, não sei o que. Hoje, olho por olho, dente por dente, para nós hoje em dia, que temos determinado conhecimento, é inaceitável. Mas para um povo que era assim, se uma pessoa matou alguém da minha família, eu ia lá e matava a família inteira, entendeu? Se alguém arrancou o braço de uma pessoa da família, eu vou lá arrancar o braço de todos da família, o olho por olho, dente por dente, era um avanço. Porque se a pessoa matava uma pessoa da minha família, eu tinha direito no máximo de matar um da família do outro. Então, as pessoas tinham animais, é o que eu estou falando. Então, a pessoa tinha animais. Você matava o animal da pessoa, a pessoa vinha e matava a sua família inteira. Era desse jeito. Então, tem leis que parece até que não eram assim, não são boas para nós hoje, mas para eles na época foi um avanço, né? Então, Moisés, para poder assim administrar aquele povo difícil, que o povo era muito difícil, ele cria algumas leis, diz que vem de Deus. Não, os 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos são mandamentos que vêm da espiritualidade, vêm de Deus. Mas muitas outras leis, se você pegar, são mais de 200 leis. Você encontra na internet para ler essas leis, né, que são leis que os judeus têm hoje, né, Israel tem, que estão na Torá, essas leis. E você vê algumas leis que, se você ler, tem umas muito boas, e tem outras leis que você não jamais você não vai aceitar. Mas é porque foram leis criadas para os homens, não foram leis criadas por Deus, não veio da divindade, não veio da espiritualidade. Então, quando Jesus fala assim, tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Quer dizer que a lei em Israel era essa. Tá certo? Você ama o teu próximo, o seu familiar, aquele seu amigão, não sei o que lá. Mas todo mundo que você não gosta dele, você vai perturbar ele, você vai acabar com a vida dele. Essa era a ideia. Se ele é meu inimigo, eu destruo a vida dele. Então, aí Jesus vem com outro pensamento totalmente diferente daquelas leis que eram colocadas lá. Jesus vem dizer, aquelas leis que vocês conheciam aí, se prepara, está na hora de mudar tudo isso aí. Aí ele continua, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e ver chuva sobre justos e injustos. Então, olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelo que vos perseguem. Aqui algumas coisas a gente não pode levar ao pé da letra, né?
Amar os vossos inimigos não significa que você tem que ficar com o seu inimigo abraçado o tempo todo, não. Não é nada disso. Os ensinamentos de Jesus têm o objetivo de libertação. Você não precisa conviver com ninguém. Uma pessoa te chateia o tempo todo, você não precisa conviver com ela. Mas também você não precisa odiar ela, não é verdade? Você pode se distanciar, você pode encontrar outros caminhos. Então você vai encontrar caminhos que facilite seu relacionamento com aquela pessoa, mas que você se liberte. Se você ficar com ódio daquela pessoa, eu sempre falo isso, quando você está com ódio de uma pessoa, é como você assinar um contrato com a pessoa. Porque quando você está com ódio dela, você vai ficar preso ou presa a ela o tempo todo. Porque toda hora que alguém falar o nome dela, você vai ficar com raiva. Toda hora que você vê ela passando na rua, você vai ficar com raiva, sabe? Você vai ficar com aquele ódio. Então, você está sempre preso ou presa àquela pessoa. Tá certo? Quando você se liberta, não. Tudo bem, você não gosta do comportamento da pessoa, ela fez coisas para você que talvez você não goste, mas é o seguinte, ela passa na rua, passou, se falaram o nome dela, falaram, você vai se desapegando desse ódio, dessa revolta. É por isso que são ensinamentos libertadores. Porque você tira de você o ódio e a raiva que você tem. Né? O problema né, quem está com ódio que é o problema, não é o outro. Às vezes o outro não está nem aí com o que você pensa. Você que está com ódio da pessoa e está lá remoendo. Às vezes a pessoa está feliz, está fazendo festa, se divertindo, passeando, e você está lá com o seu ódio remoendo aquilo lá o tempo todo. Então, o perdão é libertador para si mesmo. Quem perdoa é quem se liberta, não é o outro, tá certo? Então, nós não temos que, o amar aqui o seu inimigo, a gente tem que levar com um pouco mais de leveza, não é que você... Se você tem um inimigo, você não vai conseguir amar esse inimigo de uma hora para outra, não adianta que não vai, isso é processo de muitas reencarnações, talvez daqui a 5, 10, 20 reencarnações, de repente você passe a gostar da pessoa. Ó, só para entender, eu estou lá, eu e minha esposa, a gente vive muito bem, graças a Deus, a gente está mais de 40 anos juntos, a gente nunca briga. Eu e minha esposa, nós nunca brigamos assim, sabia? Nunca tivemos briga assim nenhuma. Né? Então, nós nunca tivemos uma briga séria. Agora você vai dizer assim, mas será que nós fomos sempre assim? Pode ser que há 2.000 anos atrás, 3.000, 4.000 anos atrás, pode ser que a gente tenha convivido juntos em alguma encarnação, e pode ser que éramos inimigos. Às vezes era um querendo matar o outro. É porque os laços espirituais, eles vão sendo construídos aos poucos. Então você é inimigo de uma pessoa, você brigou com ela o tempo todo. Aí o que a espiritualidade faz? Coloca os dois na mesma família, como irmãos, como primos, como pai e filho, mãe e filho. E aí nesse processo, a espiritualidade vai construindo os laços espirituais. Então aqueles que se odeiam hoje podem realmente se amar daqui, sei lá, 500, 1.000, 2.000 anos, não sei quantos. Porque nós somos seres imortais, então o tempo para nós não existe. O tempo só serve para calcular o desgaste das coisas, para calcular o desgaste do corpo, o desgaste da madeira, o desgaste do ferro, o tempo que dura a vida de uma árvore, de uma pessoa, só para isso que serve o tempo. Porque para Deus não existe o tempo. Deus é eterno e permanente, então não tem tempo para Deus. E nós, como seres imortais, também temos toda a eternidade pela frente. Então, para Deus, se você vai se reajustar com o seu inimigo agora, ou daqui a 500 anos, daqui a 1.000 anos, 2.000 anos, não importa. Mas o que importa é que o primeiro passo é parar de se odiar. Esse é o primeiro passo. Amar eu não consigo? Não, amar eu não consigo amar meu inimigo ainda, mas já deixei de odiar, já fui assim, olha,
uma evolução assim nesse processo, hein, né? Porque quando se odeiam, né, ainda tem a questão de quando desencarna, continua vivo, e se odeia, continua um apegado ao outro, né? Então, esse amar os vossos inimigos, a gente tem que levar, não pode levar o pé da letra no momento, porque a gente não vai conseguir amar o inimigo de um dia para o outro. Se a gente conseguir, pelo menos, amenizar o nosso ódio, já está bom demais. Aí ele fala assim, fazei bem ao que vos odeia, né? Então, olha o que Jesus está falando, fazei bem ao que vos odeia. E Jesus fazia isso na prática, hein, gente? Tem muitos casos de Jesus que Joana de Cusa mesmo tinha um problema com o marido dela, não queria ficar com o marido dela de jeito nenhum, e Jesus fala para ela, então você volta para sua casa e trata ele o máximo de bem que você puder, faça o melhor que você puder por ele. E ela passa a fazer isso, e com o tempo o marido dela muda e começa a tratá-la bem como ela gostaria que ele tratasse. Quer dizer que então faltava ela, né? Então ela faz esse processo, ela estava com ódio dele. Mas quando ela volta, a pedido de Jesus, começa a tratar ele bem, começa a quebrar aquele ódio entre os dois. E tudo volta a ter um bom relacionamento. Então, Jesus sempre está tentando fazer isso na prática mesmo, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha, isso aqui é outro processo de libertação. Se uma pessoa me persegue, você sente, eu sinto que uma pessoa tem ódio de mim, ela me trata mal, ela está sempre rebelde comigo. Quando eu faço o processo de oração, todos os dias estou orando por aquela pessoa, é engraçado, o nosso pensamento, olha, vai longe, gente, vai longe. Então quando você ora por uma pessoa, a oração tem um poder muito grande. Se você ora por uma pessoa, o seu pensamento, o seu sentimento vai envolvendo a distância daquela pessoa, e aos poucos as coisas vão sendo amenizadas. Então, quando Jesus fala, orai pelos que vos perseguem, ele está falando uma coisa muito importante para a libertação nossa, de nós, espiritualmente, né? Então ele diz, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Então aqui, olha, Jesus já está dizendo uma coisa que é muito importante, que tudo que vem de Deus é para todos. Tudo é para todos. É claro que algumas conquistas são pessoais, né, de mérito da pessoa, da busca da pessoa, tem as conquistas pessoais, mas as coisas mais importantes da vida são para todos. O ar, todos têm direito de respirar, o sol bate para todos, a chuva bate para todos, né? Então, as coisas mais importantes e essenciais da vida são para todos. Onde você for, se você quiser, você vai encontrar uma árvore para você sentar embaixo e se refrescar. Então é assim que funciona, tá certo? Agora tem algumas coisas que são conquistas pessoais, a pessoa vai ter que conquistar, né? Porque é assim, porque tem uma lei, quando a gente lê o livro dos Espíritos, tem lá um capítulo que é sobre a lei do trabalho. Porque trabalhar é uma lei universal. Então, tem uma lei que determina que nós, como espíritos, temos que trabalhar, porque isso dignifica o homem, isso desenvolve o pensamento, né? Então desenvolve várias atividades, então o trabalho ele é muito importante. E tudo no universo, queira ou não queira, existe uma questão de mérito. Eu vejo as pessoas falar que o universo não é meritório, não, mas é. Se você pensar bem, o universo é meritório. Porque o universo é assim, o que você dá, você recebe. Se você faz alguma coisa que beneficia toda a sociedade, você vai receber alguma coisa em troca. Assim como todo aquele que usufrui do que não lhe pertence, não lhe é de direito hoje, um dia ele vai ter que devolver. É assim que funciona o universo. O universo tem um equilíbrio, tem uma harmonia que se você quebrar, você tem que, né? Você tem que consertar. Porque se não amardes, senão os que vos amam,
que recompensa a vez de ter. Então, se a gente ama só aqueles que nos amam, se nós fazemos o bem só para quem nos faz o bem, não é verdade? Tem uma música que fala, né, antiga, que é muito interessante, fala assim, amor só se dá, né, quando se ganha também. Quem dá sem ganhar pensa que tem, mas não tem. É uma música totalmente mentirosa, né? E é uma letra, é bonita assim aos ouvidos, você ouve a música, bonitinha, mas não tem lógica nenhuma, tá certo? Quer dizer que se você tem que dar amor só se você receber o amor primeiro. Então é uma música que ela é totalmente enganosa. Ela não fala uma verdade. Hã? Ah, não lembro mais, não lembro se é o Agnaldo Timóteo que canta essa música. Amor só se dá quando se ganha também. Quem der sem ganhar, pensa que tem, mas não tem. Tá certo? É uma música totalmente mentirosa, porque o amor é uma coisa engraçada. O amor é uma manifestação. Quando você manifesta amor, quando você distribui amor, não importa se alguém te ama ou não te ama, não faz diferença nenhuma. É aquela coisa assim, eu me amo e isso basta. É uma coisa assim, é bem assim. Quando você manifesta o amor, você não tem como ficar, sabe? Ah, mas ela não me ama. Ah, ele não me ama, não faz diferença. Não faz diferença, né? Então, essa música, quando vocês ouvirem, vocês descartem que ela é falsa. É uma premissa falsa, né? Essa aí. Não fazem os publicanos também assim? Quer dizer que então Jesus está falando que os publicanos, né, eram aqueles cobradores de impostos, né? Então os cobradores de impostos não faziam a mesma coisa, né? Que só amavam quem amava eles. E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios, quer dizer, os romanos não faziam a mesma coisa? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Olha, e aqui Jesus está criticando os fariseus e os escribas, que eram considerados líderes religiosos na época. Eles eram pessoas conhecedoras das leis da época, das leis de Israel. Então ele está falando dos escribas e fariseus. Então ele está dizendo que a justiça deles, que estavam seguindo Jesus, tinha que ser maior do que daqueles homens lá. Querendo dizer justamente que a justiça deles era meio falha, né? Porque eles tinham uma justiça que era assim, sempre tinha tendência para os interesses deles, né? Então Jesus já está fazendo essa diferenciação. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. Isso é grande verdade, gente. Pode ser o pior bandido, pode ser quem for, sempre tem alguém que ele ama. Sempre. Ou é a mãe, ou é o tio, é o pai, ou é o amigo, todos. A pessoa que se considerar a pior do mundo vai amar alguém. Você pegar Hitler lá, por exemplo, matou tanta gente, liderou tantas coisas erradas, amava alguém. Quem você pegar Stalin, quem você pegar no mundo que foi dos piores nomes que você pensar na história, tinha muita gente que eles amavam. Então sempre então qualquer pecador, né? Eu não gosto muito dessa palavra pecador, né? Porque é assim, ó, essa palavra ela traz uma coisa assim muito negativa, sabia? É engraçado. A pessoa tem que aprender. Olha, isso todos nós temos que aprender uma coisa que é muito importante. Deus não está nem preocupado se nós estamos fazendo coisas erradas ou não. Lembre-se sempre disso. Deus não está nem aí, isso não faz diferença, gente. Que diferença faz para Deus se a mulher trai o marido, se o marido trai a mulher, não faz diferença, gente, isso aí. Porque para Deus é assim. Somos que nem criancinhas rebeldes. Quando você está na sua casa, uma criancinha quebra um copo, a única coisa que você se preocupa dela não se machucar porque quebrou o copo.
Pode ser o copo, o melhor copo. Ah, mas é o copo que minha mãe me deu quando eu era criancinha. Esse copo, eu gostava tanto desse copo. É o copo que eu mais amava. Mas a criancinha quebrou, você fica bravo, mas você não vai ficar com raiva dela. Você vai varrer os cacos e vai... E Deus é assim com a gente. Nós somos criancinhas que cometemos erros assim infantis. Deus não nos olha assim como alguém que tem a capacidade e entendimento, não. Nós somos seres ainda que cometemos muitos erros e equívocos. E Deus não se importa se erramos ou não. Aliás, é mais ainda. Deus nem sequer quer que a gente fique carregando o sentimento de culpa pelo que fez de errado. É claro que no universo, como eu falei, o universo é dando o que se recebe. Então é assim, todo mundo tem que se reajustar e tem que consertar os erros que cometeu. Isso, eu sei que nós não fazemos isso com nossos filhinhos, né? Filhinho faz coisinha errada, a gente não exige, né? Mas nas leis universais, você vai ter que reparar os erros cometidos. Não significa, uma vez um amigo meu espírita falava isso para mim, ele falava assim, Ger, se uma pessoa, numa encarnação, matou 40 pessoas, né? Um assassino matou 40 pessoas, ele vai ter que viver 40 pessoas e ser assassinado 40 pessoas. Falei, claro que não, né? Imagina se fosse assim, né? Tem gente aí que na história da humanidade, numa existência, matou mais de 1000. Ia passar o resto da eternidade reencarnando e ia sendo assassinado. É claro que não funciona assim, né? Então a forma, né, que a pessoa, que o universo se utiliza, existe uma flexibilidade. Tem uma lei de ação e reação no universo, mas essa lei ela tem uma flexibilidade. Ela é flexível dependendo da situação, dependendo da maneira como a pessoa se decide a se reajustar com aquilo, a reparar aquilo. Uma pessoa pode ter matado milhares de pessoas, mas ela pode vir como um médium de cura e ajudar a curar um monte de gente, é assim. Pode vir como um médico especializado em fazer cirurgia e salvar muitas pessoas. Então, é assim, você pode pagar com a dor ou com o amor, aí a pessoa escolhe. Eu prefiro pagar com amor, né? Eu já optei por essa opção já há muito tempo. Esse negócio de pagar com a dor, para mim, já não funciona mais não, né? Então nós temos que entender isso, que a lei de ação e reação, ela funciona e não tem jeito. Cometeu equívoco, Deus não está preocupado se você errou, se não acertou, ele cometeu um pecado, está condenado ao inferno. A gente fala, ele está condenado ao inferno, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que o inferno, como as pessoas apregoavam, não existe, né? O inferno vai ser sempre um estado de espírito. Você está feliz? Está alegre? Está contente? Está legal com a vida? Está no céu. Mas está com ódio, está com raiva, está rebelde? Está no inferno. Encarnado ou desencarnado. Porque as pessoas separam assim, mas tem o mundo espiritual e o mundo físico, né? As pessoas separam isso. Tem a terceira dimensão, a quarta, a quinta. Não, gente, é tudo mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual aqui. Só que é um mundo espiritual de corpo mais denso. Você sai desse mundo, vai para outra dimensão, desencarna, tira o corpo grosseiro, mas fica com outro corpo. Você não vai ficar sem corpo nenhum. Quem olhar para você vai ver a mesma pessoa que está vendo aqui. Apenas está desencarnado. Então, nós estamos também no mundo espiritual, só que é um mundo espiritual mais denso, tá certo? Mais materializado. Vamos seguindo aqui, vai. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se prestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis. Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar.
e tereis muito abultada a recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. E aqui é interessante isso aqui, sabe, gente? Porque, olha, muitas pessoas acham assim, porque a pessoa xingou Deus, reclamou de Deus, para Deus não faz diferença nenhuma. Se ela tiver que receber alguma coisa, vai receber a mesma coisa. A única diferença é assim, que quando você entra num estado de ingratidão e de revolta, de rebeldia, a sua vida parece que não anda, sabia? Pessoa revoltada e rebelde, a vida parece que é uma catástrofe. Todas as pessoas que eu conheço que são muito rebeldes e revoltadas, a vida dela é muito difícil. Mesmo que ela conquiste coisas materiais. Parece que mesmo com coisas materiais, a vida dela continua ruim. Não é uma vida legal. Então, mesmo que as pessoas sejam ingratas com Deus, Deus continua oferecendo para ela o sol do dia, a chuva, a sombra da árvore, a água dos rios, mesmo que a gente seja ingrato, porque para Deus isso não faz diferença. Porque quando nós estamos ingratos, a primeira pessoa que sofre somos nós mesmos. Não tem ninguém que vai sofrer por nós. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, se nós queremos ter uma vida melhor, é começar a entender que a alegria é ponto fundamental da vida. Mas tá difícil, eu tenho uma dívida, não consigo pagar. Gente, a vida é assim. Você tem uma dívida, não consegue pagar, vai lá no cobrador e fala, infelizmente eu não tenho. A hora que eu estiver trabalhando e ganhar o dinheiro, eu pago. O que você vai fazer se você não tem o dinheiro para pagar? Né? Vai cometer suicídio? Eu lembro sempre daquele livro, né? Uma vez eu li um texto em um livro que chamava 5 Dias, parece, né? Que o homem tinha uma tecelagem, era muito rico e dava tudo para a família. Aí veio uma guerra e quando veio a guerra todo mundo perde, né? A empresa praticamente foi à falência. Aí ele dava tudo para a família. Aí como a família não tinha mais como dar tudo para a família, ele não tinha coragem de falar para a família que tinha ido à falência, prefere cometer o suicídio. Só que 5 dias depois terminou a guerra e os filhos foram na empresa e fizeram a empresa voltar a crescer, né? Quer dizer que por 5 dias, né? Não é verdade? De rebeldia, de revolta, ele cometeu o suicídio, aí perdeu tudo, né? Então, quando a pessoa é ingrata, quando a pessoa está revoltada, só sai perdendo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, misericórdia aqui é você conseguir ter uma relação de coração a coração com o outro, tá certo? Você sentir um pouquinho do outro, de como o outro sente, né? Então, por isso que ele fala que você não pode só gostar de quem gosta de você, né? E só fazer o bem para quem faz o bem para você, só amar quem te ama. A vida não é assim. Muitas vezes a gente tem que ajudar pessoas e a gente nem tem aquele amor por ela, mas a gente ajuda. Você está lá no seu emprego, vê uma pessoa, acontece muito comigo, às vezes eu estou eu trabalho na escola e às vezes tem várias pessoas que me conhecem e falam, Rogério, tem uma pessoa que precisava falar com você, a pessoa vem falar comigo, e eu nem conhecia a pessoa, mas a pessoa vem conversar comigo, vem pedir uma orientação, vem pedir ajuda e eu ajudo. Eu não vou perguntar para ela, você me ama? Se você não me amar, eu não te ajudo. Eu não vou perguntar, não é verdade? Você vai e ajuda. É assim que funciona, né? Isso é igual na casa espírita. Quando você vem trabalhar na casa espírita, você se prontifica a ajudar quem entra pela porta e pede auxílio. Quem garante que a pessoa que está dando passe ali um dia não entra pela porta lá, um vizinho dele que ele não gosta e senta na cadeira para tomar passe e ele tem que dar o passe? Gente, tem que ir lá dar o passe com amor, a mesma coisa. Pensa que mentira isso, que não acontece? Você tem um inimigo lá que você, né? Você não gosta dele de jeito nenhum. Um dia ele entra lá, você tem que atendê-lo. Tá certo? Tem que atendê-lo.
Então é assim que funciona. Lembra daquela história, tem uma história também que contam, né? Que diz que duas mulheres iam seguindo pela estrada, né? E uma fechou a outra, e ficaram as duas xingando uma a outra, xingaram e foram embora. E começaram pelo mesmo caminho. Quando chegaram, as duas entraram na mesma casa espírita, né? Entraram lá e ficaram uma olhando para a outra, né? Você vai numa casa espírita para você melhorar a si mesmo, né? Aí as duas brigaram o tempo todo na estrada, se xingaram totalmente, chegaram lá, sentaram nos bancos no mesmo espaço. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a ter paciência com as pessoas. As pessoas não têm. Às vezes a pessoa nem fecha a outra porque quer, sabia? Às vezes acontece um lapso, a pessoa está meio desligada, ou acontece uma coisa, ela tem que tirar, sabe? E as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender que a pessoa não fez uma coisa por intenção. Às vezes a pessoa não fez por intenção, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Olha, realmente, se a pessoa tem inimigo aí, porque eu vou dizer o que é para você. Graças a Deus, nessa vida, não tenho mais nenhum inimigo. Encarnado, não. Só se eu estiver do lado de lá, né? De vidas passadas, que eu não sei, porque a gente não lembra de tudo, mas dessa vida aqui eu não os tenho. Então, se nós conseguirmos ir além, parar de conquistar inimigos, né? Isso é você ir além. Se você parar de conquistar inimigos, você não precisa nem perdoar mais. Né? É um passo além, você não ter mais inimigo. Uma pessoa te ofendeu, vai para casa, conta até 10, relaxa, fala, calma aí. Isso não é para mim, não é meu, deixa com a pessoa, eu sigo o meu caminho. Sabe? Então é assim, mais do que você, né, amar o seu inimigo, é muito melhor se você não tiver mais inimigos. Então, se você conseguir não ter mais raiva do seu vizinho, não ter raiva das pessoas que trabalham com você, não ter raiva, sabe, é o melhor caminho. Eu sempre falo para as pessoas, eu trabalhei acho que umas 4, 5 escolas, eu nunca tive um professor, não tive aluno, não tive ninguém com quem eu possa dizer que eu tive uma dissidência assim, que eu fiquei brigando. Sabe, então é assim, você deixa... Se você age desse jeito, você deixa as portas abertas em todo lugar por onde passa. Onde você passar, vai ficar ali uma sementinha, sabe? Se você botar ali, todo mundo vai te atender bem, porque você é uma pessoa, né? Não é verdade? Não é que não tenha nenhuma situação que você possa ter ficado chateado. Tem, mas a gente releva. Nós temos aquela mania, sabe? Muitas vezes eu falo isso, uma pessoa tem um contato com a outra pessoa fez 100 coisas boas para ela durante a vida. Ao dia que faz uma coisa ruim, aquela coisa ruim, ela carrega pela vida inteira. As 100 que a pessoa fez que eram boas, esquece, fica só pensando na ruim. Mas sabe, sempre quer aquele mas você tem que aprender a relevar isso aí, se você quer ter bons amigos na sua vida, né? Não obstante, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou a um amigo. Você não vai gostar daquele que você já está dizendo que ele é seu inimigo, você não vai gostar dele igual você gosta do seu melhor amigo. Nem dos seus familiares que você gosta, não vai ser assim. Você vai ter, mas você pode pelo menos parar de ficar pensando em vingança, em revolta, em ódio, desejando mal para ele, desejando que ele bata num poste. Chega dessas coisas, né? Porque quando a gente deseja uma coisa para o outro, a lei de atração aproxima isso de nós também, viu? É verdade?
Aliás, eu sempre falo isso, que a psicologia fala, nós vemos no outro o que nós somos. Então é a mesma coisa. Quando a gente odeia uma coisa, a pessoa, a gente fica falando muito dos defeitos dela, é bom dar uma olhadinha em si mesmo aí, porque né, pode ser que a gente tenha essas mesmas características que nós estamos criticando no outro, né? Então, porque assim, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai se melhorando interiormente, todo o mundo ao nosso redor também vai se transformando, todo o mundo ao nosso redor. É uma coisa interessante. Você já não começa a ver tanto mal como as outras pessoas veem. Quando a pessoa tem muito ódio, muita revolta, ela vê o mal em tudo, em tudo. Aliás, até a escolha do que assiste também já é assim, né? É filme de violência, assassinato, terror, televisão já vai para aqueles programas de policiais, né? Que tem lá na TV que só falta correr sangue pela... O cara fala 50 vezes a mesma coisa, né? E matou, e matou, e matou, e matou, e estava na esquina, e estava na esquina, e estava na esquina. E a pessoa fica. É que nem uma lavagem cerebral. Aquilo vai assim, sabe? Gruda assim no cérebro, assim, sabe? Que fica, né? Então, quando a gente está desequilibrado, a gente vai assimilando todas essas coisas. Quando você está melhor, você está bem consigo mesmo, você nem assiste essas coisas mais. Você fala, meu, isso aí não é para mim, não. Você nem assiste aquele programa. Passa a semana. Às vezes a pessoa fala para mim, nossa, Gera, você viu aquilo que aconteceu no seu ano? Eu falo, meu, nem vi isso, nem sei o que aconteceu. Eu sei que a pessoa vai falar assim, mas desse jeito você vai ficar desatualizado com o mundo. Eu falo, graças a Deus. Na verdade, graças a Deus. Isso é ficar atualizado com o mundo, com quem roubou, com quem matou, com quem... É melhor não ficar. Prefiro ficar atualizado com Deus. Deixa o mundo aí, sabe? Algumas coisas, claro, que a gente, de vez em quando eu vejo, eu estou passando, vejo uma. Mas eu não fico me aprofundando naquilo. Então, se você vê uma coisa ruim, tem que evitar ficar julgando, condenando. Mas se eu fosse o governador, eu mandava matar, eu mandava não sei o que lá. A gente tem que parar de ficar julgando e condenando. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Em vidas passadas, nós já fizemos todas essas coisas que nós criticamos os outros fazendo, viu? Todas. Roubar, matar e outras coisas mais que eu não vou nem falar aqui. Todos nós já fizemos, gente. Pegar uma espada, matar um monte, todos nós já matamos. Só que foi em períodos mais primitivos. Nós éramos espíritos mais primitivos. A gente vai reencarnando, vai voltando, reencarnando. Então o que acontece? Aí a gente vai aprendendo que aquilo não vale a pena. Não quero mais resolver as coisas, né, com duelo, um atirando no outro. Não quero mais. Então você vai parando de resolver as coisas desta maneira. Mas isso tudo é uma caminhada de processo evolutivo. A gente vai evoluindo e vai mudando. Tem certas coisas que a gente não faz mais. Não faz. Tem coisas, por exemplo, né, que eu nem sou a favor, nem contra, para mim tanto faz. Eu acho que tem pessoas que precisam, outras não precisam. Armas, por exemplo, né? Eu sei que tem pessoas que precisam de uma arma. Você mora lá, na minha opinião, né? Você mora num sítio lá que só tem você e sua esposa numa casinha lá, você tem que ter alguma coisa para se proteger, né? Então, em algumas situações, eu sou a favor, mas eu não pego numa arma de jeito nenhum. Eu não pego. Nunca gostei de arma, nessa existência, né? Eu não pego em arma. Isso para mim é uma coisa que não faz parte mais da minha caminhada. Isso não faz mais parte. Eu lembro que tinha uma videolocadora, e aí um dia um rapaz chegou lá, quando ele estava com um paletó lá, e falou, você não quer comprar uma arma? Ele abriu, tinha tinha umas 3, 4 armas para vender. Eu falei, meu, pode guardar isso aí. Eu falei, eu não uso armas. Não, e até lá era uma videolocadora, podia entrar bandido, mas eu não uso armas. Gente, se vocês soubessem a proteção que a gente tem,
Quem é conectado com Deus tem uma proteção que vocês nem imaginam, viu? Eu já passei por assalto, sabia? Uma vez estava em casa e entraram 3 bandidos, ainda ficou mais um lá fora, os 3 armados. A única coisa que eu fiz, parei, meditei, mentalizei a espiritualidade, e entrei no processo de oração. A única coisa que eu fiz. O meu quarto, olha, para vocês verem o que é a proteção. Tem um corredor, todas as minhas coisas estavam num quarto, com porta aberta. Eles passaram para frente, para trás, mexeram em tudo. No quarto que tinha minhas coisas, com a porta aberta, nenhum deles entrou. Nenhum deles entrou. É uma coisa incrível, assim. É a espiritualidade. Eu senti a espiritualidade. Antes deles entrar, a espiritualidade falou para mim, falou, vai entrar bandido. E os bandidos entraram. Então eles estavam comigo o tempo todo. Então, nós não temos noção da proteção que tem na espiritualidade. O poder que tem a oração. Foi uma coisa assim incrível. Daqui a pouquinho eles pegaram, foram embora e pronto, não aconteceu nada. Você entendeu? Então, se você for uma pessoa que é conectada com Deus e com a espiritualidade de verdade, não precisa se preocupar, porque você vai estar sempre protegido. Sempre. Né? Então, eu não uso armas, mas também não tenho, sou nem a favor nem contra, isso é uma coisa que cada pessoa escolhe, né? Aqui está numa sequência tá mais ou menos semelhante, vou partir para os inimigos desencarnados. Depois, quem quiser ler esse capítulo aqui, é interessante, sabe? Tem bastante coisa aqui, né? Isso vai longe ainda. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Indulgência, para quem não sabe, é quando você não fica olhando as imperfeições, né? E os defeitos dos outros, né? O indulgente é assim. A pessoa indulgente é aquela pessoa que vê as qualidades no outro. Você procura ver sempre as qualidades. Ah, mas todo mundo, aquela pessoa só tem defeitos. Não, não tem. Alguma qualidade tem. Se você procurar, você vai achar alguma coisa boa na pessoa. Sempre tem coisas boas, todo mundo tem. Sabe? É impossível que um espírito em evolução durante tanto milênios e milênios, não vai, ou milhões de anos, não vai ter coisas boas. Vai encontrar alguma coisa boa. Então, tanto que Jesus era incrível. Jesus conseguia ver qualidade nas pessoas sempre. Ah, mas é um ladrão. Jesus via a qualidade. Podia ser o que fosse. Ele encontrava a qualidade nas pessoas. É por isso que as pessoas seguiam Jesus, porque Jesus sempre via a qualidade nelas. Jesus não ficava destacando as imperfeições, ele destacava as qualidades. Ele olhava para Pedro, Pedro era rebelde, mas ele confiava que Pedro tinha muita coisa boa. E é assim que, né? Porque o espírita sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, a doutrina espírita nos ensina isso o tempo todo. Ninguém é mal permanentemente, ninguém. Então, por mais mal que a pessoa seja, um dia ela vai começar a se redimir. Não importa, mas foi o pior assassino, mas foi drogado a vida inteira, não importa. Tudo tem seu momento de transição e uma hora, aquele que nos parece aos nossos olhos mal, né? Porque para Deus não existe a maldade, existe estado de ignorância. Então, Deus vê a maldade como uma coisa momentânea, de alguém que ainda não percebeu, né? Ainda não percebeu o quanto o bem faz bem. Eu acho até interessante porque olha como é que eles... tem casos assim que você lê em livros espíritas que é assim. Então tem um espírito lá que é um líder do mal. Tem muitos agrupamentos que praticam mal na espiritualidade.
Então eles pegam o líder do mal, o que eles fazem? Quando eles pegam esse líder do mal, um jeito de convencer ele de que vale a pena fazer o bem, é levar ele até cidades espirituais onde o bem prevalece. Um pouco fica naquela cidade para conhecer a cidade, muitas vezes já volta totalmente mudado. Porque tem cidades espirituais assim que são fantásticas. Tem cidades espirituais que o bem prevalece assim de uma forma assim que a gente não tem nem noção. Onde o amor assim é permanente entre os agrupamentos. Então fazer o bem sempre vai valer a pena. Então o homem jamais é mal permanentemente. Aquela história de penas eternas que o cara é apenas forma de dizer as palavras. É apenas um jeito de você falar as coisas. Não existem penas eternas. Não existe. E também não existe castigo. Essa história de castigo, esquece essa palavra, gente. Tem que abolir essa palavra. Não existe castigo no universo. Não existe penas eternas. Todas as penas são só na necessidade de reaprendizado do espírito. Então, toda pena tem o objetivo do aprendizado. Então, para Deus, o importante é que você aprenda. Então, assim, você cometeu o erro, você vai ter que reconstruir, recompor aquilo que você fez de errado, vai ter que reparar, tudo bem, você vai reparar, mas sempre com o objetivo de aprendizado. Isso em qualquer situação. Vamos dizer que uma pessoa cometeu suicídio. Aí quando ela reencarna, vamos dizer que ela deu um tiro na cabeça, vamos lá. Aí ela destruiu a gente assim, nós somos assim. Nós temos o corpo e temos o perispírito, que é o molde do corpo. Se a pessoa dá um tiro na cabeça, ela destrói o corpo e destrói o perispírito também. Aí tem que recompor o perispírito. Tá certo? Aí se ela reencarna, ela vai ter problema cerebral, não tem jeito. Não é porque Deus quer que a pessoa cometeu suicídio que ela tem que ficar doente da cabeça. Não. É porque tem que recompor o perispírito. E o tempo dela na matéria serve para isso. Inclusive até abortos que são naturais, abortos que são espontâneos, que acontecem às vezes 6 meses, 3 meses, 4 meses, muitas vezes é porque aquele espírito precisava de 3, 4 meses para começar a recuperar o perispírito dela. Ela não conseguiria reencarnar daquela forma. Então ela vem em 3, 4 meses, acontece o aborto espontâneo, e às vezes pela mesma mãe daqui a 1 ano, 2 anos, volta o mesmo espírito e aí reencarna. Aí ele cometeu um suicídio, teve problema, vai ter problema na cabeça, não tem jeito, vai ter algum probleminha, tá certo? Mas o objetivo disso não é penalizar o espírito. O objetivo disso é o aprendizado, é a recomposição do perispírito e o aprendizado desse espírito. Ele vai ter que aprender na situação. Ele não deu valor para o corpo, né? Ele tinha um corpo mais ou menos perfeito, né? No nível das possibilidades, e aí cometeu suicídio, destruiu aquele corpo, agora ele tem que aprender o valor que o corpo tem para a existência. Tá certo? É assim que funciona. Então, tudo tem o objetivo do aprendizado, o objetivo não é punir ninguém, tá certo? Tudo é objetivo do aprendizado, sempre. Então nós como espíritas aprendemos isso. Aprendemos que o mal nunca é permanente, o mal é sempre temporário. O bem é permanente. Quando a pessoa faz uma coisa que é boa, isso vai valer para ela para sempre. Para sempre. Se ela fez uma coisa boa para uma outra pessoa, essa pessoa sempre vai ter gratidão em relação a ela. Já o mal já é diferente. Quando você faz o mal para uma pessoa, ele vai ter a durabilidade do tempo que os dois começarem a se entender. Quando começarem a se entender, aquele mal vai deixar de existir, vai ser esquecido. Mas o bem não, o bem permanece. O bem permanece sempre. O bem é permanente, é eterno.
O mal sempre vai ser temporário. O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Como eu disse, isso pode demorar quanto tempo for. Para Deus, o tempo é... Porque, olha, nós temos aqui, já falei isso aqui, entre encarnados e desencarnados vai para 30, 40 bilhões de espíritos. Isso se a gente pensar no planeta Terra. Se a gente pensar que o universo são trilhões e trilhões de sóis e planetas, certamente não somos os únicos vivendo no universo, né? Que o nosso planeta, quando vai mostrando aquela... Tem um vídeo que mostra assim, as proporções, né? O nosso planeta sobe assim, que nem parece um grãozinho de areia, e tem outros do tamanho do, né? E às vezes nem mostra o maior, né? Se mostrar o maior, a Terra desaparece, né? Então, achar que Deus vai ficar se preocupando com cada um de nós que estamos aqui, de tantos bilhões, e nem dá para imaginar o que tem no universo. Que eu estou falando aqui, imagina, né? Imagina que Deus vai ficar se preocupando com cada um de nós, né? Isso é que nem as pessoas que ainda acreditam que Jesus é Deus, né? Então, acreditar que Deus, no universo tão grande, ia encarnar num corpo aqui de um homem para ficar aqui na Terra, né? É claro que não é verdade, né, gente? Jesus era um irmão nosso, né? Claro, em outro nível de espiritualidade, né? Muito, muito além de nós. Ele aqui teve que diminuir assim o máximo que ele podia, a capacidade dele, para poder ficar num corpo humano aqui. No final da vida dele, com 33 anos, ele já começa a sangrar na testa já, porque o corpo não aguentava mais o espírito dele. Ele tinha que desencarnar ali. Se ele não desencarnasse, ia explodir. A luz dele era tanto que o corpo não aguentava. Então, Jesus é um outro nível. Então, os espíritas sabem ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então, assim, nossa, quem lê livro espírita vê assim, é um grande número de casos desse tipo, que o cara chega lá, de repente, assassina o outro, e como a lei da terra não consegue, a lei da terra não consegue punir todo mundo que comete assassinato. Nesse mundão afora aí, nesses fins de mundo aí, um mata o outro e ninguém nem sabe quem foi, nem descobre, e muitas vezes nem vai atrás também. Então, o que tem de caso aí que um assassina o outro, ou rouba a herança do outro, ou dá golpe na empresa, e a pessoa, ela vai naquela situação assim, o cara morreu, tá morto, acabou, né? Mas só que o camarada não morre, né? Esse que é o problema, né? Você dá um tiro no cara, você matou o corpo dele. A pessoa acha que matou o outro, acabou, só que o outro não acabou. E pior, né? Que você tinha um inimigo que você via, estava ali na sua frente, toda hora você estava vendo ele. Agora não. Agora seu inimigo está do outro lado, você não vê ele e às vezes está do seu lado. Imagina a situação, né? O inimigo que você via era mais fácil, né? Você sabia o que ele estava fazendo de vez em quando, né? Agora, o inimigo que você não enxerga mais, aí a coisa ficou feia, hein? Ó. E às vezes chega do outro lado, tem mais alguns que não gostam de você, né? Aí você junta aquele e mais uns, né? E mais uns. Tem um livro que eu li que era de uma médium lá de Portugal. Nossa, faz tempo que eu li esse livro aqui. Tá dessa bem na cabeça, agora tá lembrando. É uma médium lá de Portugal. E conta um caso que é muito interessante de um rapaz lá, né? Que ele é adotado numa família, ele cresce na família tudo, e a família tinha posses. E ele querendo ficar com tudo, ele vai dando fim nos outros, né? Mata um, depois mata outro. E aí, né? Primeiro ele mata um. E aquela ficava esperando ele. Todo dia quando ele saía, né? Na hora de dormir, ele já não queria dormir mais, porque ele quando ele ia para dormir, mas ele inconscientemente ele sabia que aquele espírito estava esperando ele lá, né? Então, ele não queria dormir, ele fazia de tudo para não dormir. Mas quando ele dormia, chegava do lado de lá, o espírito era uma mulher,
esperava ele e dava pancada nele, batia mesmo. Então ele voltava correndo para o corpo. Aí ele matou mais uma, aí ficaram duas mulheres. Ah, mas aí quando ele saía, as duas pegavam ele e batia muito. E ele voltava para o corpo, mas só que nem, por mais que você queira, o sono é uma coisa assim incrível, né? Por mais que você não queira dormir, chega uma hora você não aguenta, né, meu? Você vai cair no sono. E elas estavam esperando ele lá toda hora, não tinha jeito, né? E às vezes, dependendo da energia que é usada, e se vier alguém com energia de efeitos físicos no lar, às vezes, e eles puderem usar, às vezes a pessoa ainda volta com marca no corpo ainda, viu? Volta com marca vermelha no corpo, às vezes volta, né? Então, quando a gente estuda doutrina espírita, a gente sabe dessas coisas, né? A pessoa pensa que é assim, porque quando a pessoa bebe muito, tanto beber como usar drogas, tá a mesma coisa. O que acontece com a pessoa? Ela se emancipa do corpo. Então é como se ela fica meio desencaixada do corpo. Então é assim, o seu perispírito fica meio desencaixado do corpo. Então é por isso que a pessoa fica meio grogue, sabe? Está desencaixado, né? Mas aí é um prato cheio, né? Se tiver uns inimigos do outro lado, né? Vamos falar a verdade, é um prato cheio. Isso, e pode acontecer até coisas piores ainda, né, do que isso. Apanhar ainda é pouco, né? Apanhar umas coisinhas melhorzinhas, né? Mas acontece, mas esse livro é um livro, eu não lembro do nome desse livro agora, tem o nome, parece que de uma igreja, o nome desse livro, mas é um livro psicografado lá de Portugal mesmo. A linguagem era de Portugal, mas assim, é um caso incrível, assim, né? Quem lê aquilo lá fala, meu Deus do céu, será que é verdade isso? Duro que é, né? Você lembra quando a pessoa leu, acho que é o filme do Nosso Lar, né? O filme do Nosso Lar, né? Que tem lá que o André Luiz desencarna, ele vai numa casa e tem um senhor que fica lá com a mulher lá, né? Que era um inimigo da família, né? Era o inimigo da família. Que o pai, parece que o homem, né, que era casado com a mulher, mata ele. Não sei se ele era amante da mulher, né? Mas a mulher gostava mais do amante do que do marido, né? Mas o amante está lá, né? Então, quando o homem desencarna, ele chega lá, o amante está lá na casa, lá, né? Quem assiste filme Nosso Lar consegue ver isso aí. Então é assim, às vezes a gente não tem noção disso. Então é assim, por isso que Jesus fala assim, reconciliai com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho. Jesus não fala assim, maltrate seu inimigo, mate seu inimigo, não, reconciliar enquanto estás a caminho. Então é assim, porque se você se reconcilia com ele agora, ele vai ser seu amigo na espiritualidade. Jesus não está falando isso só porque ele é bonzinho, não. Está dizendo o seguinte, evita você chegar na espiritualidade e ter lá o seu inimigo te esperando. Você entendeu? Então Jesus fala essa questão de reconciliar com o inimigo, porque é para você evitar ter uma situação desagradável quando desencarnar, né? Porque se você... E Deus... E a espiritualidade é assim, né? Se você arranja o inimigo e você desencarna, o inimigo está lá, como você arranjou aquilo, a espiritualidade deixa você um pouquinho na frente dele mesmo, que é para você, né? Eles protegem, mas eles deixam um pouco, permitem, que é para ver se, né, vai se reconciliando aos pouquinhos, né? Mas se reconciliar com inimigos é uma coisa muito importante. Melhor não ter inimigo, né? Você evitar ter inimigos, né? Você sentiu que tem uma dissidência com uma pessoa? Calma aí, opa, né? Vamos evitar isso aí, né? Porque tem até tem um livro que chama assim... Se eu soubesse, parece. É um livro que ele é meio juvenil. E que tem um caso lá que ele conta, que ele fala que o pai leva o filho para um lugar, né? O filho não conhecia, o filho nunca tinha visto o trem. Ele leva bem num lugar onde o trem vem vindo, e vem vindo um trem de lá, e leva na mesma hora, vem vindo um trem de lá e vem vindo um trem de cá. E os trens vêm vindo. E o filho fica apavorado, porque pensa que os trens iriam bater, né? Mas o trem, na verdade, quando chega próximo um do outro, tinha um desvio, né? Eles não batem, né? E o filho ficava muito brigando com os irmãos, né? Então o pai fala para ele assim, olha, a vida é a mesma coisa, né? Você está vendo esses trens? Se não tiver um desvio, a vida é igual. Se você tem dois trens
seguindo na mesma direção. Se não tiver um desvio, bate. Então ele quer dizer o seguinte, que na vida também é assim. Sempre tem um desvio para você evitar uma situação de choque com o outro. Né? Tá indo, tá sentindo que vai ter um choque, vai ser difícil, vai ter uma briga, uma dissidência. Opa, calma aí. Alguém tem que parar. Porque nós temos assim, eu vejo muito isso aí na escola, sabia? Que as pessoas, os jovens principalmente, é assim, se ele estiver no meio do grupo, né, ele se torna o machão, sabe? O fortão, sabe? Quando você tira ele do grupo para conversar, ele já... É assim que funciona, né? E às vezes numa briga assim, dependendo do lugar que você tá, se tem muita gente, a pessoa quer mostrar que ele sabe, quer provar as coisas e acaba brigando, discutindo, e às vezes até matando um ao outro. Ele quer, sabe, ele quer se destacar. Ele não quer, ele acha que vai ser uma humilhação se ele não brigar, sabe? Então ele fica ali. Então é assim que funciona. Então é igual os dois trens indo assim em direção um ao outro, né? Se alguém não ceder, vai brigar, né? Então Jesus fala: reconciliai com o vosso inimigo. Então a gente tem que, se possível, não ter inimigos é melhor, mas se tem, tente reconciliar na medida do possível, não é verdade? Ninguém precisa ir lá abraçar inimigo, sair passear, ir no cinema junto, e comer feijoada, e num jantar, mas tudo bem, mas dá para tentar se entender o bastante para um passar pelo outro e ficar um querendo matar o outro, né? Assim, vírgula, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Então, e aí, além de tudo, ainda vai além, né? Porque você tem um inimigo. Isso acontece demais, gente. Duas pessoas são inimigas, uma da outra. E elas desencarnam. Um desencarna primeiro, outro desencarna depois. O primeiro que desencarna fica perseguindo o outro. Aí o outro que desencarna fica perseguindo o outro no mundo espiritual mesmo. Lá tem perseguição, viu? Aí um reencarna, o outro fica perseguindo. Isso fica encarnações e reencarnações. E uma coisa que é interessante, que é muito interessante isso. Quem trabalha na desobsessão percebe isso, né? Que é engraçado. Quando uma pessoa fica perseguindo a outra, buscando vingança, 10, 20, 50, 100 anos, é engraçado, para ela o tempo não passa. É como se ela tivesse ficado naquele tempo da primeira situação, está lá atrás, lá. O tempo não passa para ela, porque ela está tão focada na vingança e no ódio que ela fica ali, sabe? Ela não vê mais nada. Pode vir o familiar que ela ama do lado dela, ela não vai ver. Pode vir um mentor espiritual, ela não vai ver, ela fica ali, só pensando na vingança. E passa anos, tipo assim. O cara tinha uma família numa encarnação, aí vem alguém de fora, né, e mata um filho dele. Matou o filho dele, tá certo? Aí o cara desencarna, fica um perseguindo o outro. Às vezes vem numa encarnação e continua um perseguindo o outro. E às vezes aquele filho que a pessoa assassinou já evoluiu, já está numa colônia espiritual e ele está lá ainda perseguindo o assassino. Porque uma das coisas mais interessantes que a gente aprende na doutrina espírita é essa questão que nós não morremos, ninguém morre, ninguém mata ninguém, a pessoa só mata o corpo, ninguém mata ninguém, tá certo? Ninguém mata ninguém, só mata o corpo, o espírito continua vivo, e bem vivo, e às vezes mais vivo do que nós, essa que é a questão, mais vivo do que nós, fazendo coisas que nem nós conseguimos, não é verdade? Então a gente tem que pensar muito nisso aí. Uma vingança, pior coisa que tem na vida, desejo de vingança, foge disso. Quando vier esse pensamentozinho na cabeça, já fala assim, esse pensamento não é meu, porque olha, o que tem de espírito do lado de lá, que quando você pensa em vingança, fica do seu ladinho ali, vamos se vingar, vamos lá, rapaz, você vai deixar para lá isso aí? Os espíritos vêm com essa conversinha, gente, na nossa cabeça.
Vai deixar para lá isso aí? Não, não vai deixar para lá não, não. Sabe? O cara te feriu seu orgulho, o cara te machucou, você vai deixar para lá? Os espíritos ficam na cabeça do indivíduo. Você pensar em vingança, eles vão ficar lá. Vão ficar alimentando lá o seu pensamento lá. Quanto mais você pensa, mais eles vão alimentando. Eles vão alimentando o pensamento. Tudo que você pensar na sua vida vai ter a espiritualidade alimentando aquilo que você quer. Se você pensar em amor, se você pensar em ajudar, se você pensar em visitar idosos, se você pensar, vai ter espírito lá de lá te incentivando a fazer essas coisas boas. Se você pensar em se vingar, se você pensar em suicídio, se você pensar em aborto, se você pensar em matar alguém, se você pensar em roubar, também vai ter lá os camaradinhas do seu lado. Vamos lá, vamos lá. Vai perder essa oportunidade, sabe? Sempre vai ter gente pro lado bem, pro lado bom, e pro lado mal vai ter gente incentivando do lado de lá. Então nós que decidimos a quem nós queremos dar ouvidos, a quem, né? Então nós temos que prestar atenção nas vozes que nós estamos ouvindo todos os dias. Tem vozes para falar de tudo. Por exemplo, se uma pessoa está com um pouquinho de tendência à depressão, por exemplo, tudo que acontecer na vida dela vai ter irmãozinhos para dizer: essa vida não vale nada, essa vida não presta, essa vida é chata, é insuportável, sua família é chata, seu trabalho é chato. Vai ter gente para te incentivar a ir para baixo, sabe? E aí a gente tem que buscar aquela força interior que nós temos, né? Que vai nos impulsionar para cima. Lembremos sempre, a alegria é sempre o melhor caminho. A alegria de viver, a alegria de acordar, a alegria de fazer o melhor em cada coisa que nós fazemos, tudo isso aí nos impulsiona para vivermos melhor. Veio pensamentos ruins na cabeça? Repele, fala, não é meu. Fala, Jesus, tem pensamentos que não são meus. Tá certo? Então, eu sempre faço isso aí. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Mas tinha essa frase mesmo antigamente, as pessoas usavam muito essa frase aí, né? Extinguir o ódio com sangue. Só que não extinguia ódio nenhum, né? Ódio nenhum, eu vou falar para você. É claro que às vezes, se uma pessoa mata a outra, num caso aí, matou o outro, e se o outro for uma pessoa de muito bom coração e já perdoa e se desconecta e vai embora, né? Facilita, né? Mas geralmente não acontece isso. Se a gente pega a maioria da humanidade ainda né? A maioria da humanidade ainda tem mais tendências ainda para o mal, para a revolta, para a rebeldia do que para o bem, a maioria. Então a tendência é mais pessoas que não perdoem, que carregam as mágoas, os ódios, é assim que funciona. Até nas nossas famílias, geralmente, a maioria ainda é bem dificilzinho, viu? A maioria dos familiares ainda às vezes até já não são. Minha família, por exemplo, eu tenho que agradecer porque minha família já é constituída por pessoas mais de cabeça um pouco melhor, né? Então consegue. Mas nem todas as famílias são assim, viu? Tem famílias que as pessoas brigam mesmo, é de pancada, sabe? Tem famílias que não são assim tranquilinhas. Então, quem tem uma família que você chega no final de semana, você senta para tomar um cafezinho, para comer uma feijoada, uma macarronada, e que senta na mesa ali e tem uma conversa mais tranquila, legal, tem que agradecer. Tem que agradecer, porque não são todas as famílias que são assim não, viu? Eu dou aula na escola e tem umas famílias lá que não é brincadeira.
Então, mas quando a família já é um grupo que é mais harmônico, é porque são familiares que vêm convivendo juntos, criando, construindo laços espirituais e já não tem muita coisa assim para ficar resgatando um com o outro, né? Já consegue mais ser harmônico, né? Porque se tivesse muitas coisas para se reajustar um com o outro, já não seria tão harmônico assim. Não é verdade? Então já consegue conviver mais. Eu, graças a Deus, minha família, nunca tivemos assim problemas assim. Alguns problemas sempre tem, né? Não tem jeito. Isso aí faz parte do processo, mas são problemas mais tranquilos de se resolver, né? Não é verdade? Então, extinguir o ódio com o sangue, infelizmente, essa ideia era falsa. Por isso que às vezes eu falo de algumas ideias que são falsas, que vão guardando, porque são falsas mesmo, não funcionam, né? O Espiritismo, né, dá por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Então, é outra coisa, aquela coisa que eu vejo, teve outra ideia falsa que eu vi outro dia. Eu vi uma mulher falou para mim, eu fiquei assim abismado. Ela falou para mim, e não é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Falar assim, olha, você sabe, né, Jair? Eu não tenho que perdoar, quem perdoa é Deus. Eu fico pensando, vai seguindo essa trilha aí que você vai ver sua vida para onde vai, né? Aliás, é o contrário, Deus é que não precisa perdoar ninguém, porque Deus não se sente ofendido. Mas a pessoa está tão engajada naquela ideia, né? Mas não é a primeira que eu vejo falar isso. Não, é assim, tudo tem seu tempo. Às vezes eu falo, né? Às vezes eu deixo pra lá. Se eu sinto que a pessoa está muito fincada naquela ideia, deixo pensar do jeito que quero, né? Mas às vezes eu tento dar uma orientada, né? Mas às vezes eu falo, você, minha filha, você que tem que perdoar. Se você se perdoar, você que se liberta. Deus não precisa. Né? Porque as pessoas ainda sempre confundem que o perdão é bom para o outro. Eu não vou perdoar de jeito nenhum. Tipo assim, que se eu perdoar vai ser bom para ela, né? Então a pessoa pensa, eu não vou perdoar de jeito nenhum, mas é o contrário. Quando você fala isso, você está dando a entender como se você fosse fazer alguma coisa de bom para a pessoa se perdoar ela. Não, o contrário, é você mesmo. Então quando você perdoa é bom para si mesmo, né? Então a gente tem que ir desmistificando algumas coisas, né? Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Aqui lembra do caso do Divaldo, né? Porque o caso do Divaldo Pereira Franco é fantástico, né? Ele ficou com o inimigo acho que uns 30 anos, né? O inimigo ficou com ele, perseguindo ele uns 30 anos. Ele tinha vidência, ele via o inimigo. E o inimigo falava para ele, eu vou te perseguir, você se prepara, você que não faça coisas erradas, porque eu estou aqui do seu lado, estou te perseguindo o tempo todo. 30 anos. O Divaldo, olha, a história do Divaldo é uma história muito interessante, porque ele adotou mais de 600 crianças. Se eu não me engano, foi 660, parece, não sei assim, que ele adotou de crianças, o Divaldo Pereira Franco. A gente não tem nem noção da obra do Divaldo. A obra do Divaldo é grande, viu? Uma obra, né? E aí ele conta o seguinte, que o cara ficou 30 anos perseguindo ele. Ele via, o pior é que ele via o inimigo, né? Isso que é o pior, né? Ele sabia quem era e estava do lado dele sempre. E aí um dia aconteceu que o Divaldo ficava, né, acolhendo as crianças. As pessoas deixavam crianças lá E um dia, foi Joana de Ângeles, parece que fala para o Divaldo que ele ia ter 8 crianças para ele adotar. E um dia deixa umas crianças bem na porta lá da mansão do caminho, né, que eles chamam, né? E ele recolhe as crianças. Ele tinha deixado lá, já tinha adotado várias, né? Claro que ele não cuidava sozinho, lá tem um monte de gente que ajuda a cuidar, né? Então ele pega aquelas crianças e ele começa a cuidar de uma criança lá. De uma criança que ele começa a cuidar com muito carinho de umas crianças que tinham chegado novas, né? E aí aconteceu que aquele espírito que perseguia ele
reconheceu na criança que ele tinha adotado lá, que estava abandonada, ele adotou, que era mãe dele, mãe do perseguidor na vida passada. Ele reconhece que era a mãe dele. Aí ele se aproxima do Divaldo e fala: Divaldo, agora eu tenho que reconhecer. Tenho que deixar de ser teu inimigo, porque essa criança que você está atendendo aí é a minha mãe, que eu amava demais. Então o Espírito se propõe a acompanhar o Divaldo e ajudar o Divaldo nas obras do Divaldo, depois disso. Então é aquilo que está contando aqui, olha, tá bem aqui, ó, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. Então, tudo bem, o Divaldo fazia um monte de coisa, fazia palestra, ajudava, adotava crianças, mas o cara era radical. Mas quando o cara adotou a mãe dele, aí ele sentiu, sabe? Ele falou: olha, realmente, né? Não dá para te perseguir mais. 30 anos, hein? Não é mole, hein? E ele vendo o cara do lado dele. Realmente é uma situação assim muito difícil. Tem hora que ter evidência é bom, mas tem hora que não é muito bom não, viu? Tem gente que pede: eu queria ter evidência, eu queria ver os espíritos. Olha, não é assim, quando você vê coisas boas, ótimo, porque tem hora que você vê coisas, ó, tinha um amigo aqui, chamava Paulo, ele chegou a ser presidente da casa aqui, e o Paulo tinha uma evidência, ele me contava coisas assim, ele fala: Jair, mais de uma vez eu já vi o espírito vindo sem cabeça, carregando a cabeça do lado, várias vezes ele falava. Aí eu fico pensando, né, ter evidência não é mole, viu? É porque você vai ver de tudo, né? Você vê espírito sangrando. Você vê, porque não tem jeito, o cara ele é atropelado ali, ele se machuca, fica sangrando, e ele, enquanto ele não cai a ficha que ele desencarnou e tá coisado, continua saindo sangue, entendeu? Então é bom ter evidência? Mas tem que saber que tem hora que, né? Agora, tudo é questão de aprender a lidar com aquilo. Se você aprende a lidar, você compreende como é que funciona, você sabe. Você pode até ajudar o espírito, ele está sangrando, você quer lá falar: meu filho, você não quer ser ajudado aí, você não quer ser tratado dessas feridas que você tem. Não é verdade, Renildes? Não é verdade? Você fala para ele: você não quer ser tratado disso aí não? Você não quer uma ajuda aí não? Você pede ajuda, já vem uns caras com uma maca, já põe ele em cima e leva. É simples assim, sabia? Você viu o espírito lá, está doente, você oferece ajuda, se ele fala que quer ser ajudado, você pediu ajuda, já vem os caras, já adormece ele, põe na maca e leva. É coisa assim de segundos. Tchau, tchau. É coisa de segundos para eles trazerem uma maca e levar o indivíduo. Então, assim, se você sabe lidar com aquilo, tá ótimo. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Como o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então é assim, se você tem uma pessoa que não gosta de você, já não gosta de você, você ainda vai fazer coisas que irritam ele, não é verdade? Você vai potencializar o ódio dele. O camarada já não gosta. Ele já não gosta de uma coisa, não, eu vou fazer só para irritar ele. Eu já vi pessoas fazer isso: eu vou fazer só para irritar, só para irritar. Mas aí a pessoa vai se irritar mais ainda com você. E quando a pessoa não gosta de você e que ela faz de tudo para te provocar, o que você faz na hora dessa? Orai pelos que vos perseguem. E você também, se você pode evitar esse contato mais, ou se não pode evitar o tempo todo, porque às vezes você tem um familiar que mora na sua casa, né? Não dá para você, não posso expulsar a pessoa de casa, eu também não vou embora de casa, então a pessoa está ali, né? Hã? Olha, eu vou contar para você a minha história. Quando eu conheci minha esposa, que eu cheguei na casa dela, vou dizer uma coisa para você. Olha,
o pai dela não gostava de mim, a irmã dela, quando eu entrava na casa, ela batia as portas, batia. Pensa numa pessoa bater uma porta de arrebentar a porta no meio. Era eu passava, a porta que tivesse de mim, ela arrebentava a porta da pancada. Toda hora, isso. Não pensa que foi um dia, não, foi anos. E a minha esposa, naquela época, a gente tava namorando, e depois a gente casou, né? E ela me convidava para almoçar na casa dela, né? A mãe dela gostava de mim, a mãe dela gostava muito de mim. Então eu ia lá pro almoço, era tudo tratado na ignorância, era agressividade. O pai não gostava de mim, e era desse jeito. E eu mantinha a mesma calma que eu mantenho aqui conversando com você. O tempo todo batiam porta, arrebentava, e eu mantive sempre a mesma calma. Isso foi, pensa aí, 10, 15, 20 anos quase. Não foi um dia, não. Isso foi um dia, não. Mas aos poucos aquilo foi amenizando, sabia? Eu nunca respondi, não agredi, não xinguei, não respondi. Aí chegou um dia, né, passados já muitos anos, já fazia 20 e poucos anos que a gente está casado, eis que a minha sogra desencarnou, e a casa onde ela morava era a herança da minha esposa, herança da minha esposa. E aí ela ficou sozinha, porque minha sogra faleceu, ela ficou sozinha, né, porque não tinha, então, e ela tinha medo de morar sozinha. Tinha medo de morar sozinha. Aí a minha esposa, de vez em quando, uma noite ou outra, ia lá, ficava lá com ela lá na casa. Aí um dia eu falei para minha esposa, já, você vai ficar indo lá, um dia vai, outro dia não vai, outro dia vai. Então a gente já muda para lá e mora lá de uma vez, né? Porque você ia ficar, né? Vai lá um dia, vai outro dia, não dá nessa. Então, aí quando nós fomos mudar para lá, ela falou para mim, Sérgio, agora a gente vai ter que morar junto. Eu falei, será que a gente vai se dar bem? Eu falei para ela, se depender de mim, não vai ter problema nenhum, né? Então, aí nós moramos na casa, a casa era nossa e ela passou a ser nossa hóspede. Passou a ser nossa hóspede. Então, ela que me perseguia, passou a ser hóspede na minha casa. E você perseguiu ela? Não! Olha, nunca persegui, sabia? É uma coisa assim, e o pai dela, que não gostava de mim de jeito nenhum, ele fez de tudo para eu e a Magali não casar. Olha como o pai às vezes erra, né? O pai não queria que ela casasse comigo de jeito nenhum. Nós somos casados, já estamos juntos há mais de 40 anos, nunca brigamos, nos damos bem, tudo deu certo na nossa vida. Ele não queria que a gente se casasse, quer dizer que se a gente não se casasse, a filha dele estaria perdendo, não? Mas, então, aí o pai dela, que não queria de jeito nenhum que eu casasse com ela, era contra mim, depois de uns 20, 30 anos, aí era o contrário. Ele não telefonava para minha casa sem perguntar de mim. Muitas vezes ele queria mais conversar comigo do que com a minha esposa. Porque, na verdade, é assim. É que a gente tem que entender o processo de reencarnação. Eu, na verdade, quando entrei pela porta, era o cobrador de vidas passadas. Ele era o devedor. Numa relação de várias reencarnações, muitas vezes tem o cobrador e o devedor. Mas eu nunca me posicionei como cobrador. Mas ele me via assim. Aí com o tempo ele foi percebendo que eu não tinha interesse, porque ele era bem de vida, né? Mas ele achava que eu estava ali por interesse, para querer as coisas dele, e eu não tinha interesse nenhum, eu não ligo para nada. Eu não ligo para nada. Eu quero falar para minha esposa, fala para ela, se um dia você quiser separar, é só você falar. Eu falo para ela, pode ficar com tudo, carro, casa, nem ligo, eu sigo minha vida. Então eu nunca liguei para coisas materiais. Mas ele não via assim, né? Aos olhos dele, ele tinha aquela ideia de que eu era interesseiro, que eu queria, né? Ter direitos, propriedades, eu não tinha interesse nenhum por nada, né? Então é assim, só para entender que às vezes o pai tem uma decisão, então ele acha que uma coisa não é boa para o filho, e às vezes é o contrário, né? Então aquele casamento para a filha dela foi ótimo. Para a filha dele foi ótimo, né? A vida inteira até hoje a gente se dá bem demais, tanto que nós estamos nós dois trabalhando aqui, ela está lá, eu estou aqui.
A vida inteira, a gente se deu bem demais a vida inteira. Mas aos olhos dele, ele achou que não ia ser bom para ela. Porque ela estudava na época, ela estava estudando cursinho para fazer medicina na USP. E aí, para casar, ela tomou a decisão de casar, nem fui eu. Ela tomou a decisão para casar e falou pro pai dela, falou, ó pai, tô parando o cursinho, não vou fazer mais medicina. E o pai dela, o sonho do pai dela era que ela fosse médica, sabe? Mas é por outras formas, né? Mas é assim, então às vezes nós às vezes queremos escolher as coisas pelos outros, isso é uma péssima decisão, sabia? A gente tem que entender que é claro que orientar é bom, né? Orientar é bom. E ela ter aceitado ou não. Porque você não pode querer decidir pelo outro. Entendeu? Você tem que entender que cada pessoa tem um projeto de vida. Os projetos não são iguais. Entendeu? É igual você ter uma profissão como pai e você achar que o filho tem que seguir sua profissão. Às vezes não segue. Na verdade, às vezes não segue. Eu tenho um amigo meu, ele até namorou com minha filha numa época, né? E o pai dele tem uma sapataria no Parque Esmeralda. O pai dele é muito bacana, o pai dele, a mãe dele. Mas o pai dele queria que ele ficasse trabalhando na sapataria, queria que ele, né? Queria que ele aprendesse o trabalho de sapataria e desse sequência na sapataria, né? Só que ele não quis. E ele não quis e ele foi embora acho que para Natal, né? Lá no Nordeste, lá Natal, né? E ele tá muito bem lá, não sei o que ele fez. Aí começou a mexer com os negócios lá, olha, ficou muito bem de vida, sabia? Então, o pai queria que ele seguisse na sapataria, mas ele não quis. E se saiu bem mesmo assim. Então, porque ele tinha outros objetivos. Então, o filho, a gente tem que entender isso aí. O filho tem suas escolhas. Igual minha filha, um dia chegou e disse assim, pai, eu vou embora para a Austrália. Para mim, pai, tudo bem, você que sabe, né? Ela tinha um carro novo, vendeu o carro, comprou a passagem e foi embora. E está muito bem lá. Então é assim, você nunca pode querer decidir a vida pelo outro. Você pode orientar, você pode ajudar. Que nem minha filha foi para a Austrália, ela foi por vontade própria, decisão dela, eu ajudei, precisei mandar dinheiro para ajudar ela, mas tudo bem, faz parte do auxílio, né, e orientação, né? Porque a teoria e prática é prática, são duas coisas bem diferentes, né? Mas esse exemplo de relacionamento meu com o meu sogro, com a minha cunhada, ele é muito legal, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado sim, ele dirige ainda, tá bem. Então, mas é legal esse exemplo, né? Porque, assim, que nem você falou, né? Tem uma pessoa que você está sempre querendo te ofender, né? Então, é assim, primeira coisa, não retruque, não responda mal, entendeu? E que se você bate de frente, é assim, tem uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, isso não é só doutrina espírita, muitas linhas de pensamento no mundo ensinam isso, né? Que nós somos campos energéticos. Então, se uma pessoa vem com uma energia ruim, você quer bater com outra energia ruim, a coisa não vai ser boa. Então, se uma pessoa vem com uma energia ruim, ela quer te ofender, quer te agredir, você está com a energia boa, você está tranquilo, manter a tranquilidade, sabe? Você releva algumas coisas, veja a pessoa como uma pessoa doente. Esse é o melhor caminho. Se você vai visitar, você saiu daqui, você vai visitar o que chamavam antigamente de manicômio, né? Hoje tem outros nomes, né? Hoje em dia tem todos os nomes que eles falam, né? Mas você chega lá, só tem pessoas que são pessoas endoidecidas, pessoas cheias de problemas mentais. Aí você chega lá, você entra, uma pessoa te xinga lá, te agride, você vai agredir também? Então você pega aquela pessoa que costuma te agredir, né? Que está sempre te agredindo, ali está querendo te irritar, não sei o que lá, procure ver como uma pessoa que está doente. É simples assim. Porque é uma pessoa que está doente mesmo, uma pessoa que quer ofender todo mundo, ficar ferindo todo mundo, agredindo, não pode ser. Não é uma pessoa que está bem. Alguma coisa está errada. Mas se você parar de ficar retrucando, não agredir, você vai ver que você fica muito mais leve para você. É como um neutralizador. Mas é um neutralizador, né?
Você vai neutralizando aos pouquinhos. E a pessoa tenta te ofender uma vez, duas, três, quatro, cinco, ela percebe, você percebe que você não se ofende, não se ofende, não se ofende, não se ofende, chega uma hora que ela começa, não vai que mais você ficar te ofendendo. Isso aí acontece até com a espiritualidade. Você, por exemplo, não tem jeito. Onde nós estivermos nesse mundo, tem uma nuvem de testemunhas. Paulo já falava isso naquela época. Onde você estiver, a espiritualidade está presente. Ninguém mora sozinho num lar. Se você estiver num lar, você está em 5 encarnado, pode contar que ele vai ter uns desencarnados também. 2, 3, 4, 5, 10, vai estar lá no seu lar. Isso não há dúvida nenhuma. Então vamos dizer que você tem lá espíritos que querem te perturbar. Ele vem e quer te perturbar. Ele vem e quer te perturbar. Ele fica te perturbando o tempo todo. Se você se irritar com aqueles espíritos que estão te perturbando, minha filha, aí você vai ter problema. Se você souber lidar com isso com tranquilidade, com calma, usando a oração como ferramenta, porque a oração é a ferramenta, mais importante que a gente tem no mundo. A arma mais poderosa do mundo chama-se oração. Se você souber usar isso, minha filha, os espíritos que querem te perturbar, daqui a pouco eles desistem. Eles chegam uma hora e falam assim, olha, isso aí... Tanto que eles estão falando muito agora que entre 2026 e 2030 vão nascer no planeta Terra 1 milhão, vai nascer 500 mil agora em 2026. 1 milhão de espíritos incorruptíveis. Sabe o que é incorruptível? Que não adianta você querer perturbar ele, que ele não vai se perturbar. Gente acima de nós, acima de nós. Totalmente pacificador. Então, espíritos muito acima do que nós estamos aqui. Espíritos do nível do Francisco de Assis. Então, mas agora, a partir de 2026, já tem reencarnado alguns, mas 2026 vai ser 500 mil num período só. Até 2030, 1 milhão de espíritos. Mas claro que você vai distribuir no mundo aí, vamos dizer aí que quantos países tem no mundo? Uns 200, 300 países no mundo aí, você vai ter aí, sei lá, se você for dividir aí, 1 milhão por 200, vai dar mais de milha, vai dar vários milhares, só que no Brasil aqui, se você colocar 5 mil espíritos, vamos dizer que reencarne 5 mil espíritos no Brasil, espíritos mesmo transformadores, transformam o país, sabia? Transformam o país. Você sabia que os caras fizeram um teste? Isso está no livro de física quântica lá. Isso foi feito teste sério. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, acho que foi 100 pessoas que eram assim, muito experimentadas no campo de fazer meditação. Os caras muito bons em meditação mesmo, caras, top mesmo. E estava tendo uma guerra lá no Oriente, e eles fizeram uma meditação direcionada para parar a guerra. Você acredita que a guerra parou? 100, hein? 100. Você imagina se tiver milhões, ou milhares, não precisa ser milhões, milhares, que tenham um pensamento assim, uma capacidade dessa. 100 pessoas, todas elas focadas no mesmo interesse. No quarto da minha filha, teve uns dias aí que minha filha estava meio depressiva, meio ruim. Minha filha queria uma esponja. Eu falei para a Magali, olha, tem espíritos no quarto dela, eu tenho certeza. A Magali se concentrou, ficou medianizada, eu não sei, não lembro se era o irmão Antônio que estava lá. Vou dizer para você, a Magali disse que tinha assim, não era um, não, era vários. Vários. O que o irmão fez? Ofereceu tratamento para todos. Olha, você quer tratamento? Você quer tratamento? Quer ajuda? A gente vai levar vocês para o hospital. Quem não quer, por favor, se retire. E assim que funciona. É o que eles fazem. E não se preocupe não, porque na sua casa, no seu apartamento, você não está sozinha, não. Agora, se você tiver boas companhias, está ótimo,
Não, sim. A gente nunca vai estar sozinho dentro de um lar. Primeiro, que se você é uma pessoa, você faz evangelho no lar, Olha, Jair, eu faço quando eu vou lá no Eduardo, sozinho eu não faço. mas faz algumas leituras na sua casa? Sim, Então, se você faz algumas boas leituras, então, se você faz boas leituras no seu lar, quando você começa a fazer boas leituras no seu lar, não tenha dúvida, um guardião já é colocado na sua casa para te proteger. É, por exemplo, na minha casa, tem um portão. Na minha casa, a minha casa é protegida. Então, assim, se um espírito do mal quiser entrar pelo portão, não consegue entrar. O guardião não deixa. Não deixa. Assim, às vezes, quando vem visita, como a visita está muito grudada com os espíritos, eles acabam deixando entrar. Aí eles seguram eles lá na casa, lá, até o evangelho no lar. Quando tem evangelho no lar, eles direcionam. Você entendeu? Então, se você faz evangelho no lar, se você cuida do ambiente da sua casa, um guardião no mínimo tem na sua casa.